A gente vai avançar para o painel B. A gente vai falar do painel da PG+, onde a gente vai falar da hiperpersonalização na recuperação de crédito e tendências emergentes. Inteligência de dados e o cliente como protagonista. Modelo Fistal. A importância da experiência do usuário na eficiência da cobrança. Então eu quero chamar aqui o Guilherme Bush. Ele é VP da Pascoaloto. Guilherme, seja muito bem-vindo. Abre aspas. Ao longo dos anos, temos acompanhado a transformação do mercado de crédito e recuperação de crédito no Brasil. Tenho trabalhado intensamente para contribuir de forma positiva na transformação digital e no relacionamento com o cliente. Somos parte da solução. Fecha aspas. Obrigada, Guilherme. Vou chamar também o Félix, superintendente de cobrança da Porto Seguro. Abre aspas. A tecnologia será capaz de fazer coisas inimagináveis, mas sempre dependerá de nós para contribuir com a sua origem. Fecha aspas. Vou chamar também o Luciano Ribeiro, que é superintendente de crédito e recuperação do Itaú. Abre aspas. Impactar e contribuir com pessoas, projetos e negócios. Fecha aspas. Bem-vindo, Luciano. E agora eu vou chamar o nosso mediador e que vai fazer a nossa abertura, o Augusto Melo, da PG+. Abre aspas. Tenho me dedicado a jornadas com soluções tecnológicas e inovadoras para transformar a forma das empresas se relacionarem com seus clientes. Não é mágica, é estratégia. Fecha aspas. Prazer. Muito obrigada, viu? Obrigado, Marcelo. Mexa3. Valeu. Você vai trocar? Então, boa tarde, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Curtindo aí o Move On. Esse ano bem maior do que o ano passado, isso é bem importante. E vamos falar aqui sobre a hiperpersonalização na recuperação de crédito e tendências emergentes. E que palavrinha é essa que surgiu? Mais uma. Sempre surge alguma, né? Estamos aí realmente nesse caminho, né? Eu considero uma evolução nesse caminho de cobrança, você conseguir fazer o contato certo com a oferta certa para aquele consumidor, naquele momento um devedor, tá certo? Então, eu poderia simplificar tudo isso com uma palavrinha não tão simples, hiperpersonalização. Estava conversando há pouco, né, confirmando com experts aí sobre essa questão de que o marketing, em minha leitura, desculpe muitos colegas em cobrança, o marketing está à frente da cobrança nesse aspecto. Usando muito mais as possibilidades, ferramentas para atingir quem está querendo comprar naquele exato momento, em que canal. E eu entendo que fazer a cobrança é mais difícil do que vender, né? Essa é a minha visão. E a cobrança precisa se apropriar dessas condições, dessas soluções, dessas ferramentas usadas hoje no marketing digital para poder crescer, para poder evoluir. Nesse aspecto, como primeira necessidade, estão entender o cliente e seus canais preferenciais. É bem importante que a cobrança entenda, perceba, registre qual é o canal preferencial desse cliente, inicialmente para fazer o contato com a pessoa certa. E do jeito certo, na hora certa, se possível. E em seguida vem a condição de que oferta eu faço para aquele cliente. Tipo, o cliente acessou hoje um website, uma landing page, enfim, um portal de negociação, recebeu uma oferta de 10%. Entrando amanhã de novo, se ele receber essa mesma oferta de 10%, qual vai ser a vantagem disso? Então, não é simples, parece simples, mas não é. Pensar, planejar e implementar isso, né? Essa oferta exclusiva é uma necessidade para que haja um engajamento, para que haja uma negociação efetiva. Não adianta ficar martelando ali a mesma coisa. Para que isso tudo aconteça, vocês precisam, em suas estruturas de cobrança, ter
um crescimento, ter uma bagagem maior, ter um investimento maior, muito maior do que era há anos atrás, em inteligência de dados. Extremamente necessário. Extremamente necessário. Não só capturar, como analisar e como pôr em prática todas essas informações de modo a fazer essa entrega e essa oferta do produto certo. E aí vem uma outra situação que mistura os canais tradicionais com os canais digitais, com uma outra palavrinha bem famosa que, de novo, ó, vem do marketing, vem de venda, o phygital, que não importa onde que esse cliente vai estar olhando em venda, olhando em marketing, se presencial ou no e-commerce, e eu levando para a cobrança, se é uma cobrança humana, se é uma cobrança presencial até, o varejo tem, né, essa condição, alguns varejos têm essa condição, e misturando com o digital. Então, o que estou vendo hoje, como depois de perguntar aqui aos meus colegas de palco, se eu estou certo ou se é uma tendência ou não, uma atuação muito forte no digital para levar o cliente até uma condição de uma conversa com um robô ou com um humano que vai entrar mais profundamente numa negociação efetiva com esse consumidor. A tecnologia e a inovação, tá linda. A tecnologia e a inovação entram nesse jogo muito forte, né? Entra nesse jogo muito forte com a combinação de canais. Então, só um exemplo, hoje o SMS, que era usado aí, sei lá, há 4 anos, 5 anos atrás, como absolutamente a solução para cobrar, eu entendo que hoje ela é a solução para levar o cliente para algum lugar, porque hoje é o canal de maior entrega em termos de percentuais de chegar ao device, né, do seu cliente. Não importa se é Android, se é um celular Xing Ling antigo, né? Ainda tem gente com aquele celular, aquele flip, né? Sim, não é nem um smartphone, o SMS chega lá e dali, com um link, posso levá-lo para um WhatsApp receptivo, posso levá-lo para um hot site, posso levá-lo para um portal, enfim, posso deixar um link para ele clicar e simplesmente receber uma ligação de um robô de voz ou de um humano. Então, essa mescla de canais que era impensável alguns anos atrás, hoje é lugar comum. E aí piorando ainda mais, dificultando ainda mais, desafiando ainda mais a turma de planejamento para conseguir combinar isso tudo e mexer nisso tudo. Para piorar, ainda vem a IA. É para melhorar, né, gente? Não é para piorar. Piorar no sentido de que é mais preocupação para a área de planejamento pensar, não só quando fala em vem muito, vai diminuir a quantidade de operadores no call center. Gente, já era, não tem. Não é isso que eu estou falando. Pensando em IA digital, pensando em IA de texto, as possibilidades são gigantes e todo mundo, né, em todos os países, você vê a mesma coisa, ninguém quer falar no telefone que não esteja no seu contato, né? Então isso dificulta demais a possibilidade de contato, tornando então a operação de voz mais difícil ainda, voltando ao tema que eu falei anteriormente, de uma operação digital que leve a um receptivo que é super eficiente e vai fazer a conversão. Eu não sei há quanto tempo eu estou falando aqui, tinha 10 minutos, ele não está aqui, né? 37, sei eu, mas vamos lá. A gente começou de 45. Tá? Então eu tá acho bem. que já, eu acho que não deu ainda. Não deu ainda, então tá bem. Tem mais não, mas eu vou deixar para a gente falar junto, né? Muito Fica à bom. vontade. Fechando só no seguinte, pensando em tudo isso que eu falei, como é que faz uma operação de massa, né? Estamos falando de 60 milhões de pessoas com dívidas em atraso no país, acho que é um número, né? Dá para considerar, né? E qualquer operação que você pegue para ajudar em cobrança hoje é 1 milhão, meio milhão, 500, 100 mil, é tudo massa. Como faz para entender isso tudo, capturar todos esses dados, propor soluções, mais de uma régua? Pelo amor de Deus, eu defendo muito, não botei ali, não é mais que a estratégia à toa. Eu acredito demais na estratégia, mas ela não pode ser uma só, tem que ter 2 pelo menos, 3, 4. E isso não é fácil de se fazer na mão, eu diria que é impossível, ousando dizer, precisa de uma solução sistêmica, precisa de uma solução de plataforma. Então, essa provocação que eu queria trazer aqui para vocês e começarmos aqui uma conversa com os experts aqui, que não sou eu, só fiz o contexto inicial, beleza? Vamos por ordem aqui de mais próximo, menos próximo.
Beleza. Então vamos, meus amigos. A primeira aqui que vai dar uma condição de conhecimento, né, de trocas aí com o público, né? Como a hiperpersonalização pode melhorar a eficácia na recuperação de crédito em comparação com métodos anteriores ou tradicionais. Vamos lá, Luciano. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Marco. Pessoal, estão me ouvindo? Agora eu estou me ouvindo, tá legal. Bom, primeiro, parabéns aqui, Movão, pelo evento, mas super obrigado aqui por todo o apoio. Prazer estar aqui com todo mundo. E daí eu já começo falando nesse sentido, né? Se a gente está falando aqui dessa palavra difícil, daí a gente pode derivar para muitas palavras ou inclusive elementos técnicos, a gente fala sobre muito empatia, né? E começando a empatia, essa reflexão falando de hiperpersonalização, primeiro a gente pensar na gente, que quando a gente começa a ouvir muita coisa em eventos como esse, parece que a gente está descolado da realidade. Mas lembrando que muita coisa boa a gente fez para chegar até aqui. Eu acredito, nós Itaú Unibanco, que a gente vive um momento especial para transformar o ciclo de crédito como um todo. Isso quer dizer que a hiperpersonalização não é uma fatia só do que a gente chama de cobrança. Só que até no Itaú Unibanco a gente não chama mais cobrança, a gente chama de recuperação, porque primeiro eu recupero o meu cliente e depois eu recupero o meu ativo. Reflexões são pequenas, mas têm grande valor, né? Enfim, é uma reflexão rápida aqui, se a gente quer hiperpersonalizar, e daí a gente pode falar de qualidade de dados, de informações, ou como a gente trabalha tudo isso dentro de um ecossistema, seja físico ou digital, é como eu abordo todos esses elementos no final do dia para o cliente, independente de qual canal. Então a forma certa, no momento certo, no canal certo de falar com o cliente, os dados sempre vão nos alimentar isso. Tecnologia embarcada é fundamental para fazer isso acontecer. Mas o mais importante disso tudo é nós como executivos e executivas de recuperação, como que a gente aborda o ciclo onde que o cliente mais precisa da gente, que é o momento que ele precisa sim de um apoio para recuperar. Então, se a gente muda também a forma empática como a gente trabalha, a gente muda o mercado. E daí a pergunta fala exatamente sobre isso. Como eu melhoro a eficiência? Eu melhoro a eficiência sendo empático com o nosso cliente, entendendo o momento dele, entendendo talvez propensões futuras, entendendo o seu passado e dando as melhores condições de oferta, a melhor condição de canal, a melhor condição dentro do ciclo. Agora assim, putz, mas é tudo ao mesmo tempo agora, né? A gente tem 8 elementos aqui no slide. As coisas vão se encaixando, pessoal. As coisas vão se encaixando. Então, aqui o que eu tenho falado, não vamos entrar em pânico, mas vamos construir step by step e nunca esquecer quem a gente é e qual é o nosso propósito. Porque muitas vezes a gente se perde falando em hiperpersonalização e a gente esquece quem a gente é. A gente só vai hiperpersonalizar se eu saber quem eu sou e da forma adequada eu vou fazer o approach para o meu cliente para fazer a melhor renegociação. E isso torna eficiente, isso traz mais resultado. Muito bom, Luciano. Bush, complementando aí. Complementando aí o Luciano, boa tarde primeiramente a todos, né? É um prazer estar aqui hoje com vocês. Eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho atrás aqui no modelo tradicional. Então, como que começou, né? Não vou voltar tanto tempo, mas vou voltar um pouco. Começou lá com telefone, cartas, quanto que a gente enviava de cartas, né? E começou a evoluir esse processo. Então chegaram os discadores, né? A gente viu um aumento da inteligência no processo de recuperação. Depois disso, a multicanalidade, com WhatsApp, bots, né? Plataformas, enfim. Então a gente caminhou aqui para uma transformação do nosso negócio. E aí, com essa transformação, eu acredito que ela comece a dar potencial para a gente poder gerar a hiperpersonalização. Por que disso? Porque a gente tem um caminho grande aqui, tem várias ferramentas, né? Tem mais inteligência, tem a questão da inteligência artificial no processo e houve uma transformação do mercado. O consumidor mesmo ele se transformou, né? O consumidor ele vem se transformando. Então, além de tudo isso que eu falei, eu acho que passa a ser aqui uma exigência do consumidor. A hiperpersonalização. Não vai ser uma questão mais de uma alternativa, uma opção. Ela vai acabar sendo uma exigência do consumidor. E o modelo tradicional, quando a gente fala em questão de modelo tradicional, eu acho que assim, ele não vai ser sustentável. Então, não tem mais como caminhar neste formato. Nós temos que mudar. E aí, atendendo aí os anseios tanto do consumidor final, quanto do mercado,
né? Então, eu acho que vai ser aqui uma melhoria contínua do processo para a gente ir transformando e acompanhar toda essa evolução que teve com relação à hiperpersonalização, né? Que não seria possível sem toda essa transformação de multicanalidade, omnicanalidade. Então, hoje isso é muito mais possível, a gente vê, está na nossa frente, tem como a gente fazer isso, né? Então, eu acho que, além dessas questões, os próprios credores, eles têm hoje as opções de APIs, por exemplo, que são as automações. E isso é outro fator que também facilita a hiperpersonalização. Então eu vejo que a gente está no caminho certo, a gente só não pode achar que isso é uma alternativa. Eu acho que isso não é uma alternativa, vai ser de fato, claro, na minha opinião, né, vai ser um caminho aqui sem volta, né? Acho que é isso. E o consumidor que manda, né? Na Exatamente. fala de vocês dois, é ele que decide, a gente tem que, se ele não gosta de... Se daqui a pouco ele resolver que não vai usar mais o WhatsApp, temos que mudar para outra coisa, não é? Félix, aí, conta pra gente. Isso aí, primeiro boa tarde, obrigado a todo mundo que está conectado no canal 3 aqui. Muito obrigado aqui pelo... Vai fazer o teste, levantar a mão? Bora, vamos fazer isso, vai que a galera tá ó, ouvindo lá. Olha lá, Vai que a galera, ó, tem uma aí, galera lá. olha aí, Tá olha aí, tá isso bom aqui a audiência, hein? Muito obrigado. Aí sim. Primeiro, obrigado, boa tarde. É um prazer estar dividindo aqui o palco com vocês, são gigantes aqui desse mercado. A hiperpersonalização, a gente falou bastante de consumidor, falou bastante de contratante, e aí eu vou um pouco mais lá no passado, né? Quando a gente vai falar de hiperpersonalização, ela acontecia de forma muito grande, quando a gente vai olhar a história, antes da Revolução Industrial. Porque antes da grande Revolução Industrial, o que acontecia? Tudo tinha que ser tailor-made, na mão, é feito para você, feito para sua família, feito para um grupo pequeno, você não conseguia fazer as coisas de uma forma muito massificada como tem hoje. Com o advento do boom da industrialização, né, do grande boom que a gente teve, a gente teve a capacidade de fazer as coisas massificadas, atender mais gente, mais barato, do jeito mais importante, com ferramentas novas. E aí a gente passa agora numa nova evolução que não é industrial, mas que está dando para a gente uma série de novas ferramentas. Agora é engraçado, com uma capacidade de você fazer para um cliente, exclusivamente para ele, como fazia antes da grande revolução industrial. É para você, é feito para você. E aí a gente passa exatamente nesse momento agora, com o advento da tecnologia, dessa nova evolução que a gente tem, e demandado por essa personalização pelo cliente, o que ele quer para ele, é dele, é do DNA dele, ele quer alguma coisa diferente, é do DNA humano não querer alguma coisa diferente do cara que está do teu lado. E eu acho que nós aqui, como indústria, né, financeira, a gente tem hoje mais capacidade de entregar essa personalização para eles do que tinha antes da Revolução Industrial. Então a gente, quando eu digo a gente é beneficiado, a gente é privilegiado de conseguir personalizar as jornadas, e aí a gente está falando de recuperação de crédito, mas não começa aqui na recuperação de crédito. CPF é CPF. Momento do CPF, porque o momento do CPF é importante. Porque você se torna várias pessoas ao longo da tua jornada. E a nossa capacidade de fazer isso na jornada, eu acho que nunca a humanidade teve tamanha capacidade de fazer algo hiper personalizado como a gente tem hoje em dia com o advento da tecnologia. Tá? Então, isso é um pouco do que eu acho quando a gente olha a história de mundo, né? Sem dúvida, Félix. E aí vamos ver na segunda pergunta, na segunda provocação, aonde entram, tão falado nesse fórum aqui, bastante, onde entram os dados nisso, onde entra o famoso Analytics e na experiência de vocês e na vivência de vocês, como é que suporta, onde que está sendo usado para chegar nessa hiperpersonalização, né? Vamos na ordem? Vamos lá, Luciano. Eu fiquei numa boa ordem aqui, hein, pessoal. Vamos falar aqui de dados, né? Primeira coisa, é uma reflexão super importante. Se a gente pegar hoje todas as nossas casas, talvez o que tenha mais valor, qual é o nosso principal ativo depois dos nossos clientes, são os dados, né? Então a gente pode falar que os dados são o novo petróleo, né? Então dados é o novo petróleo. Mas uma reflexão também importante, que se entra coisa ruim, sai coisa ruim. Só que a única coisa que nós, clientes, em qualquer estabelecimento que a gente vai, o que nos incomoda é exatamente daquela quantidade de informação que aquela moça daquela loja está pedindo para a gente.
Daí você fala, poxa, para que tudo isso, né? Mas a gente tem aqui, inclusive a gente falou, mercado financeiro, bancário, ou até mesmo o nosso mercado como um todo, ele é rico em dados. A gente está trabalhando, investindo em Open Finance, as coisas estão evoluindo de uma maneira importante. Então, todos os dados que a gente consegue pegar dentro de casa, ou de alguma forma a gente consegue pegar de mercado, da maneira correta, com os opt-ins, etc., a gente precisa. Mas, obviamente, a gente precisa ter plataformas, integrações e, principalmente aqui, inteligência de trabalhar os dados. Mas isso também não funciona se eu não tenho a capacidade analítica suficiente ou a inteligência ou a expertise daquele assunto para colocar isso em prática. Então, aqui são camadas que o dado por si só ele não é suficiente, mas como a gente trabalha com ele, ele é suficiente. Usualmente, aqui o que a gente fala dentro do banco é que a gente vai ser aquela empresa que o nosso cliente vai falar o que é. Então, se o dado é relevante para o cliente, ele vai ser importante para aquele momento do cliente. O que eu quero dizer, usualmente a gente entra em alguns aplicativos aí e vem um monte de coisas que parece aqui uma sequência de outdoors. Lembra as estradas antigamente? Era um outdoor atrás do outro. Ninguém quer isso. Às vezes o cliente só quer ter uma experiência de um clique para renegociar, sei lá, um cartão de crédito que ele não está conseguindo pagar naquele momento. E eu estou carregando um monte de informação. Daí eu falo, uau, eu sou espetacular em dados, porque eu sei a propensão desse cliente, eu sei, mas tudo bem. Como eu trabalho esses dados no momento certo, etc., é super importante. Só que além dos dados ou dessa agenda importante de analytics que a gente caminha, vem algo importante que não é novo. Hoje está na moda, que a gente fala que é inteligência artificial. Aplicando a inteligência artificial, eu começo a ser muito mais assertivo. E pessoal, aqui fazendo uma fatia disso tudo e falando da gente como executivos e executivas, por que está acontecendo o burnout hoje na minha visão? Porque a gente está querendo que as pessoas, nós humanos, que têm uma capacidade limitada, trabalhem na velocidade das entregas da inteligência artificial. E daí entra no chat GPT, faço uma pergunta que talvez a gente não consiga responder em meia hora, mas o chat GPT deu em 30 segundos. Então aqui a combinação de inteligência artificial com a capacidade técnica do nosso time é que vai dar o valor suficiente para a entrega de todos os meus dados, todas as minhas análises e todas as minhas entregas na distribuição de canal que a gente tem. Parece que é complexo isso. E de verdade é. Mas a gente só consegue tratar isso de maneira simples para o cliente se a gente fizer as camadas certas em cada um dos momentos. E falar, qualquer uma das nossas empresas estão prontas para isso? Não está. Mas aí a reflexão aqui para vocês, dado que a gente está falando de provocação, é ter a humildade para saber o momento que a gente está ou que vocês estão e evoluir com uma coerência dentro da nossa personalidade ou dos elementos culturais da empresa. Porque no final do dia isso é sobre mindset, é como eu penso o meu negócio, como eu entrego o valor para o meu cliente, como eu quero fazer jornadas aqui especiais, espetaculares ou uau para eles no final do dia, que é a renegociação de maneira estruturante, que esse cliente não volte a renegociar com a gente no mês seguinte. Né? Então tem muita reflexão aqui, aquela parte dos dados. E muitas vezes eu observo a gente falando de dado, não é só isso. Ela é um elemento, é uma parte fundamental. Mas aqui como trata e como a gente segue para a experiência final do nosso cliente é o que vai gerar o valor e o nosso diferencial. E como o Bush falou aqui, isso aqui não é mais um diferencial competitivo da gente. Porque a curva exponencial ou a curva da inteligência artificial, os nossos clientes já estão exigindo, porque ele tem um clique lá no nome que a gente possa gostar, mas ele também vai ter a expectativa porque o mercado vai entregar. Se não somos nós aqui, alguma outra empresa no nosso setor possa fazer isso de uma maneira melhor que nós. Então, uma reflexão super importante e vamos trabalhar nisso de uma maneira com coerência e também lembrando de quem a gente é, para a gente não atropelar, mas sim sempre entregar a proposta de valor. Por isso que eu falo que o momento que a gente vive é especial, né? Um equilíbrio super importante de quem a gente é, para onde a gente vai e quem a gente será. O Luciano aqui já deu uma palestra, né, Augusto? A gente ficou muito com bom, pouco conteúdo aqui, hein, Luciano? Sobrou pouco espaço aí. Começa Bom. a próxima por ele, sorry. Brincadeiras à parte aí, eu acho que quando a gente fala em dados, né, a gente olha para trás também, a gente vê que a gente sempre trabalhou com dados, mas tinha muito pouca inteligência ainda para se trabalhar com dados. Então, eu me lembro principalmente na área de recuperação,
a gente trabalhava lá o perfil pagante, né? Então, eu acho que foi um dos primeiros relatórios que a gente tinha. Vamos trabalhar o perfil pagante para a gente ver a melhor data, quando o cliente paga e etc, para a gente fazer alguma ação. Hoje, as empresas já vêm se estruturando de forma que esses dados, que como o Luciano colocou, são aí o diamante bruto e que precisa ser lapidado, a gente passe a trabalhar com eles de forma adequada. E eu acredito também que com a tecnologia, o avanço da IA e etc., traga uma capacidade computacional muito maior para você poder analisar toda essa quantidade de dados. E é lógico, levando em consideração todas as questões de LGPD, as questões legais, as questões do que o cliente quer que a gente avalie também, né? Porque é o que você falou, a gente acaba indo num estabelecimento e a gente é municiado aí de várias perguntas, enfim. Então acho que o caminho dos dados aqui vai ser fundamental para o futuro, porque ele é pouco ainda aproveitado. A outra questão que eu acredito que nesse tema vai ser um diferencial no efeito da recuperação é a questão de você identificar o que é melhor para o cliente e públicos específicos, né? Então, você não fazer mais ações de forma generalizada, como eram feitas antigamente. Então, vou lançar uma campanha de desconto e vou dar desconto para toda essa faixa de atrasos. Hoje você consegue ter a sensibilidade de quem de fato precisa de desconto, de quem precisa de prazo, de quem precisa de algum tipo de carência, para poder enquadrar ali dentro do seu, dentro da sua capacidade financeira. Então os dados vão ajudar de forma significativa e uma das coisas que a gente sempre fala internamente lá na Pascoaloto se você está com dúvida, pergunta para o cliente, porque também não adianta você querer adivinhar muita coisa, né? Mas pergunta, porque facilita muito a questão da sua entrega. Então, acho que é fundamental, a gente já vem trabalhando com dados aí há um certo tempo, mas tem uma avenida aí para ser percorrida ainda gigantesca e que a gente pode trazer benefícios não só para o cliente final, como para nós também e para os nossos contratantes. Então, essa é a vertente que a gente está atuando hoje. Valeu, Félix, vamos nós aí. Só para complementar, você falou de avenida, né? Aí fazendo a interação que está no canal 3, se tem muita gente que é fora de São Paulo, quem já andou de metrô aqui? Andou de metrô aqui, andou de trem, pode ser, quem andou na Europa também de trem, então, mas o que eu quero fazer esse paralelo aqui com a parte de infraestrutura, que a gente fala bastante de dados, mas a gente pouco ouve falar, pelo menos nos fóruns que a gente tem de recuperação, ou a gente vê pouca preocupação, ao invés de pouca preocupação, uma coisa que a gente tem muita preocupação na empresa lá, que são como eu armazeno esses dados. O que eu faço com dados? Eu tenho sempre tenho uma frase que é a seguinte: um monte de informação amontoada num DW lá guardado serve para nada, parceiro. Aí se você não estruturar isso, não transformar isso em informação para tomada de decisão, ele não serve para nada. Você pode ter 1 terabyte de informação, não vai adiantar nada. E por que eu falei do metrô? Porque, de novo, voltando na Revolução Industrial, quando a gente criou os trens com trilhos que coubessem uma charrete. E aí, naquela revolução, a gente pegou o que tinha antes, que era a charrete, criou o trem, e se você fizer a medida entre os trilhos de um trem, eles são exatamente a medida dos trens de uma charrete. Aí fala, por que o trem não pode ser muito mais largo? Como são os novos trens da China, os novos trens são mais largos. Porque naquela época partiu da largura de uma charrete, que era o que eu tinha, e transformei num negócio que era animal, carregava absurdamente muito mais gente, mas sem considerar o futuro. Então por que eu não fiz aquilo mais largo? Mas porque eu fiz o de uma forma igual, com mais volume. Então muito cuidado hoje para todos vocês que têm a capacidade de estar montando o mundo da tecnologia, para não pegar a IA e transformar ela num formulário da entrada do crédito. Não transformar a IA no trilho do trem. A minha provocação é que a gente faz dentro de casa todos os dias é assim: o que eu faço de diferente? Isso aqui é o trilho do trem. Cabe uma charrete. Mas, puta, eu não consigo colocar um navio nesse trilho? Consigo. Ou não? Então, para falar de hiperpersonalização, de oferta de canal, nunca esqueçam de dados. E nunca estejam presos a modelos da última evolução ou da última revolução que você viveu.
sempre se provoquem a revolucionar. Então é um pouco do que eu deixo para vocês, é o que a gente vive dentro da empresa lá todo dia. Todo dia a gente se provoca nisso. Como eu faço diferente. Não é como eu faço diferente além do que já existe, para eu conseguir dar um nível de personalização, um nível de oferta, um nível de informação útil muito maior, entendeu? Então eu acho que é um pouco disso. A gente voltar um pouco lá na parte de infraestrutura de dados mesmo. É basicamente isso. Sabe o que você me trouxe de insight? Mediador falar um pouquinho, né? Acho que pode, né? Pode. Você falando aí me trouxe o seguinte insight. Era tudo voz. Veio o SMS, vou mandar SMS para todo mundo igual, mesma frase, mesmo, né? Não é meio isso? Não tem. Textilizou a voz, né? Não tem, exatamente. Exato, mas é exatamente. culpa nossa isso, é culpa nossa. Vamos dar um fôlego pro Luciano. Começa você agora, entende? Com a próxima pergunta, só para a gente mudar. Você falou em revolucionar, vamos embora. Vamos falar da IA. Tanto se fala de IA, eu acho que valia a pena já trazermos aqui alguma coisa para chegar, né, na tendência do que está sendo usado, do que você já viu, cognitivo, preditivo, né? Vamos trazer para a cobrança. Considerando que eu estou no meio da vida média comum, né? Estou com 41 anos ali, BGE, eu falo, tô no meio. Meu pai sempre falava uma coisa aqui compartilhando com vocês, que a vida é um subir de montanha, né? Aí quando você chega lá com 40 anos, você está no topo da montanha, no melhor momento da sua vida, falar, pô, eu escalei tudo isso aqui sozinho. Aí você fala, agora é hora de descer. E a diferença é como é que você desce, qual a velocidade que você desce e qual o cuidado que você desce. Eu estou dizendo isso por quê? Porque a IA ela é um pouco assustadora, né? Quando a gente estava comentando um pouco aqui no bastidor, a minha geração, década de 80, é uma geração meio esquizofrênica, porque a gente era mono, a gente foi estéreo, a gente não tinha internet, depois a gente foi lá, teve internet, internet de hipervelocidade, a gente ganhou o BIP, ganhou depois o celular, acabou os telefones, o orelhão, entrou o cartão, aí quando eu estava acostumando a usar o cartão além da ficha, eu falei, não tem mais orelhão, agora é telefone. Olha, putz. Então eu falo que a galera que nasceu ali na década de 75, 80, 80 e pouco, é tudo meio esquizofrênica por isso, porque, cara, é muita coisa pra gente acompanhar. E a IA é exatamente nesse momento que a gente tá. É muita coisa pra gente acompanhar. Mas se você, como disse o Luciano no começo do nosso bate-papo, se você separar a torta da IA em pedaços e for consumindo ela aos poucos, é impressionante o que a gente consegue fazer com a IA. Então eu tenho visto muita coisa de... o que acontece? Até dentro da empresa, ou dentro das grandes empresas, quando eu vejo, a gente ainda não tem coragem de colocar basicamente a IA totalmente para falar com o nosso cliente fim, porque nem a gente conhece ainda esse bicho direito. Então o que a gente tem usado bastante é a função do copiloto. Puta, como é que eu ajudo o meu back a chegar até perto do cliente com a maior velocidade e melhor coisa possível. Então eu tenho visto bastante coisas e tenho acompanhado bastante soluções onde a IA faz todo aquele trabalho braçal de análise e entrega para o humano fazer aquilo que ele consegue fazer bem, se relacionar com o humano. Então eu acho que tem coisas assim, e eu sigo alguns canais, alguns influencers de tecnologia, e eu tenho sempre a sensação de que eu estou atrasado, mas é porque a cada semana surgem 10, 20, 30 coisas novas que podem ser utilizadas no ponto de vista da IA. E uma coisa que é bem importante, que eu tenho lido e tenho visto bastante ao longo do tempo, tudo que deu certo até hoje na humanidade foi para atender a necessidade dos humanos. Então, o nosso grande desafio como gestores, aqui tem muita gente do mercado, não é olhar IA, é olhar a necessidade. O que a gente tem agora? Olha, necessidade, e aí tem um caminhão, uma paleta gigantesca de IA que você consegue atender a uma necessidade com uma facilidade e um preço muito menor. Então a IA, assim, o que eu vejo isso, tem muitas ferramentas que te ajudam para tudo, de todas as coisas que você possa imaginar. A diferença imagine que a IA hoje é uma melancia e você precisa degustar ela aos poucos. De uma vez só, você vai passar mal. Então é basicamente o que eu vejo da IA hoje, assim, numa linguagem bem simples. E a gente tem usado bastante a IA em casa até o ponto de, antes de chegar no cliente. E tem feito coisas assim fenomenais do ponto de vista de hiperpersonalização, de abordagem, de approach, de cuidado. Então, assim, tem muita coisa boa no mercado que dá pra gente fazer, de canal, de troca de canal, de oferta de produto, de oferta de recuperação de crédito. A gente usou bastante agora com o advento do acontecido no Rio Grande do Sul, para nos ajudar a tomada de decisões e tem feito coisas fantásticas, assim, muito bom. Valeu, Félix. Não vou perder a piada, né, que você falou do Rio Grande do Sul, estou de manhã também, para quem não ouviu ainda, né, vou de novo aqui.
Todo mundo pode doar sem botar a mão no bolso. Basta passar lá no stand da PG+, deixar ser escaneado o seu código de barra aqui e a PG+, vai contribuir com R$50 para cada um que for lá para a campanha, né, pós-campanha, né, tomara que não chova mais, do Rio Grande do Sul. Legal? Boa dica. Bush, vamos nós aí. Maravilha. Vamos lá. O Félix aqui também falou bastante, trouxe bastante conteúdo para a gente sobre IA. Quando você fala em IA, o objetivo principal você já pensa em colocar no core do seu negócio para você ter um ganho expressivo de imediato, né? E de fato, a gente tem feito alguns testes até que isso chegue na ponta, né? A gente não pode soltar a IA já nesse começo. Então, o que a gente tem trabalhado muito em IA, tanto generativa quanto cognitiva, é da gente trabalhar com as áreas de apoio, né? Então, falando em hiperpersonalização, a gente já identificou que nós temos lá áreas de marketing, conteudistas, enfim, que fazem todo esse trabalho e a geração de conteúdos, e a gente identificou que a IA ela auxilia não só a evitar qualquer tipo de erro que tenha na questão da comunicação com o nosso cliente final, como também a personalização. Então você passa a ter, tanto na IA cognitiva quanto generativa, que uma vai fazer a parte da criação do conteúdo e etc., e depois a aferição de resultados, que você tenha de fato um conteúdo que chegue personalizado para o seu cliente final, né? Então, e tem outras funções que a IA vem participando do nosso dia a dia, né? Então, seja na questão do nosso RH, seja na questão do nosso financeiro, analisando questões financeiras. Então, ela tem dado um apoio bastante grande no dia a dia nosso dos trabalhos corriqueiros, né? E que a gente tem que exercer as tarefas, evitando também qualquer tipo de falha. E abre um leque aí para a gente começar a trabalhar a IA e colocar ela assim no nosso core principal, para ela auxiliar a trazer uma maior eficiência no processo, né? Então, a IA ela tem que contribuir nesse sentido também, para poder, além de trazer um ganho na eficiência, trazer também uma melhor experiência para o cliente final. Acho que é um complemento aí dessas ações. De novo, o cliente como foco, né? Não tem como. Ô Augusto, assim, só complementando, Luciano, vou só pegar mais um pedacinho aqui. Uma das experiências que a gente teve, a gente viu aqui também que tem a ponta aqui do Phygital, né? E quando a gente fala em canais, enfim, da hiperpersonalização, a gente percebeu que não adianta você querer empurrar qualquer tipo de canalidade para o cliente. O cliente é quem vai decidir o canal que ele quer utilizar. Não adianta a gente achar que nós vamos empurrar o canal digital para o cliente porque é um canal menos custoso e etc., que não é o que acontece na prática, né? O cliente ele escolhe o canal. Na maioria das vezes, quando a gente fala em recuperação de crédito, o cliente está passando por um momento super difícil da vida dele, né? Um momento difícil. Não sei se está saindo o som, está saindo aqui para mim, então. E o cliente acaba passando por esse momento super difícil da vida dele. E o que ele quer? Ele quer, às vezes, falar com um humano. Aí ele liga e vai falar com uma máquina. Então, a experiência do cliente passa a ser ruim, né? Então, eu acho que tudo isso faz parte da gente sempre entender como o cliente está pensando. Tanto o exercício que a gente faz constantemente é de se aproximar cada vez mais do cliente final. Não só o meu contratante, mas também o cliente do meu cliente. Eu acho que isso é super importante. Só complementando aqui. Excelente. Luciano. Agora vocês estão me ouvindo. Parece que me deram mais 45 minutos aqui para falar sobre IA, né? Então vou começar pelo começo. A próxima palestra, deixa ele sozinho. Porque IA, pessoal, ela não está acontecendo agora, ela acontece desde 1980. Inclusive no banco a gente aplica inteligência artificial desde 1980. Então não precisa ter o susto, né? Uau, IA. IA é de coisas simples, né? Que pra gente hoje parece que é simples, mas tem um baita valor para o cliente. E devo chegar no final aqui, talvez dentro do tempo proposto. Por que tem que ser simples? Porque quando o cliente manda um contrato para a gente,
eu consigo, através de inteligência artificial, capturar as informações e preencher aquele formulário que antes o cliente ficava, sei lá, 2 dias para devolver para a gente, se fosse devolver. Talvez IA aqui uma reflexão para a gente inicial, quais são os pontos de atrito ou o ponto onde que o humano não tem eficiência que uma inteligência artificial tem, que eu tenho que colocar. Aí eu posso falar direto do cliente ou não. Por que eu estou falando até nesse capítulo? Porque cada vez mais eu acredito, e com a generativa acontecendo, que muitas vezes o problema não está na IA. Ou está no treinamento da IA, ou qual a pergunta que eu fiz para ela. Porque a nossa função aqui fundamental, talvez nos próximos anos, é como fazer, né, que é o prompt, como fazer uma pergunta para uma ferramenta de inteligência artificial. Aí você fala, uau, né, mas falar assim, qual é a cor da minha camisa, ele pode citar 72, né, porque talvez a luz, o ângulo, etc. Mas qual é a cor da minha camisa e criar um contexto, criar a luz, etc., da forma como eu quero escrever ou como eu quero perguntar, vai fazer uma baita diferença. E daí tudo isso conecta com tudo que a gente falou. Conecta com dados, conecta com qualidade, conecta aqui com inovação. A gente sempre passou aqui inovação, que inovação também não é só construir foguete. Inovação é a gente fazer pequenas coisas que talvez transformam, seja aqui do lado eficiência operacional, do lado de vendas ou de qualidade de relação com os nossos clientes, ou no final do dia de uma renegociação efetiva e estruturante para o nosso cliente não voltar mais falar com a gente, porque ele não quer falar com a gente. E daí talvez eu consiga falar tudo o que eu quero falar aqui, e ela já apresentou aqui 5 minutos para a gente. Pessoal, qual cliente que acorda hoje e fala assim, uau, hoje eu vou tomar um limite de crédito aqui no banco ou então na empresa. Crédito não é algo que o cliente levanta feliz e fala, eu vou tomar um crédito. Ele sempre tem uma necessidade, a gente falou de necessidade, que tem um fundamento aqui para o cliente que é muito maior do que a tomada de um crédito. E essa reflexão aqui, a gente precisa aplicar a inteligência artificial, porque o crédito é só o como, ele não é o meio. E falando do como não é o propósito. O propósito é o porquê, por que ele está fazendo aquilo. E daí o porquê que ele está fazendo aquilo, porque ele quer comprar um carro, porque ele quer comprar uma casa, porque ele precisa tratar a saúde de alguma pessoa na família. Menos atrito no crédito é fundamental. Mas quando o cliente senta aqui na nossa mesa ou entra nos nossos canais para renegociar, ele já está muito mais machucado. E a inteligência artificial precisa dar fluidez melhor do que um clique na Amazon. Que ele já sabe o que eu quero, porque o meu comportamento de compra já define aquilo que eu quero, talvez naquele momento do mês. Porque ele sabe lá, sei lá, qualquer produto que eu compro para meus filhos, que dura 22 dias. Porque no 23º eu vou lá e compro. No mês seguinte, no 22º ele vai lá e me informa, você comprou isso igual, não quer comprar com recorrência? Daí você fala assim, é o Lucianinho que está atrás da Amazon colocando isso. Não, isso é inteligência artificial, porque isso traz eficiência, isso traz qualidade, isso traz abordagem, isso traz experiência. E daí a gente fala muito de outro elemento que é fundamental, que é quem vai ser o principal nisso tudo. Todos nós aqui estamos buscando a principalidade daquele cliente, e em recuperação mais ainda. Porque se o cliente continua tendo o relacionamento, a preferência de falar comigo, ele vai negociar comigo, ele não vai renegociar com o outro. E daí talvez é um diferencial competitivo que a gente tem. Então, pessoal, estou batendo aqui a meta em poucos minutos, né? É uma experiência super importante aqui que a gente tem que ter nessa jornada de inteligência artificial. 2 coisas importantes que a gente sempre lembra todo dia, toda hora. Primeiro que a gente não sabe tudo. Principalmente para a gente aqui de décadas passadas, a gente não saber tudo, para executivas, é um exercício importante, fundamental de humildade. Então, quando fala em inteligência artificial, dos 8 elementos que a gente colocou aqui, a gente precisa ter essa humildade, que a gente não sabe tudo. E outra coisa, saber lidar com erro. Uau, e daí fala assim, mercado de crédito. Eu não sou de mercado de crédito, tá? Só 1 ano e meio que eu estou aqui com recuperação de crédito para pessoa física, todo banco pessoa física. Mas eu sempre fui de negócio. Mas quando fala mercado de crédito, quando a gente fala em erro, o que acontece com a gente? Uau, a gente arrepia, né? Mas isso faz pouco tempo, né? Ou em outras casas, não nas nossas. Pessoal, a gente precisa saber lidar com erro, aprender, corrigir e seguir. Mas precisa ser rápido. E aí a inteligência artificial vem nos apoiar muito aqui. Então essas 2 reflexões são importantes para vocês levarem. Bom, bola com você. Muito bom. Vou só 2 minutos. Oh, que beleza, 2 minutos. Não, vou fechar no seguinte, vou cumprir uma meta aqui, né, pontuar assim, uma tendência, né, para a gente deixar tendências em cima da IA, que é a IA preditiva. A gente acredita realmente que a análise dos dados vai conseguir oferecer uma rota melhor para encontrar aquele consumidor.
respeitando o canal preferencial que ele já lá atrás, há tempos atrás, já falou, e também melhorando a eficiência de custo da cobrança, o que é melhor para diminuir a intensidade. Então, assim, realmente já estará em prática, né? Já podemos falar sobre isso. A escolha da rota já não mais manual, machine learning para poder fazer uma rota preditiva melhor, mais eficiente e que consiga. Enfim, Baixatriz, podemos, né? Obrigado a todos, de verdade. Pode fechar. Não, diga, meu você amigo. fecha, mas adicionar um ponto importante aqui, uma provocação para a gente levar. Porque muitas vezes ainda eu escuto da gente mesmo, né? Falar, não, esse cliente não é digital. Não, esse cliente é digital. Pessoal, todos nós aqui não é. Nós somos. Não somos, nós estamos. Então, se a gente tiver uma boa experiência do cliente no canal digital, ele vai fazer a experiência, mas não pode ter atrito. E daí a gente usualmente fala, não, esse cliente não é digital. Não, ele está. Hoje ele está no físico, porque talvez aqui o nosso approach, a jornada, ela não é bacana, complementando aqui o seu ponto. De novo, no consumidor, tem que pensar no consumidor. Do taxímetro para o aplicativo de táxi tem uma distância enorme, né? Como que a gente aprendeu rápido a pedir um táxi, né? Como a gente aprendeu rápido a usar um Waze. Se for bom, se for prático, tá certo? Ele vai aderir. Não é por aí? Né? Então é isso. Gente, muito obrigado a todos. Baixatriz, valeu. Obrigado, pessoal. Obrigado aí. Obrigado a você. Valeu, time. Obrigado a todos que estiveram aí.